Que bom estarmos juntos em mais um momento aqui no programa A Redenção e com o coração sempre aberto, não é? Porque Deus fala muito ao nosso coração aqui no programa, rezamos juntos e aprendemos com certeza com Santo Afonso Maria de Ligório a nos aproximar de Deus e alcançar também a salvação com as nossas atitudes. E vamos aprender um pouquinho mais hoje, viu? E graças a Deus, eu e você temos a companhia do Padre Everson que nos ensina tanto. E sua bênção, Padre. Deus abençoe, Caísa. Querido irmão, querida irmã, realmente o programa Redenção é uma dádiva de Deus para nós. Deus nos permite, na sua bondade, esse caminhar, esse crescer. E nesse crescer, nós tomamos consciência do amor infinito de Deus. E a partir dos ensinamentos de Santo Afonso, que não são simplesmente ensinamentos, mas uma proposta de vida que Santo Afonso nos dá, nós nos alegramos. E é por isso que o nosso caminhar no nosso programa A Redenção é algo que enche de alegria, né, Caísa? Que Deus nos abençoe. Amém, Padre. Que essa bênção nos conduza a cada dia, a cada instante aqui no programa. E hoje nós temos um tema muito interessante. Até quando devemos rezar? Vamos aprender juntos, viu? E para colocarmos tudo que vamos aprender hoje em prática, acolhermos tudo no nosso coração, precisamos nos deixar conduzir pela graça do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, age em nós, em mim, no Padre Everson e em cada um que agora reza conosco. Vem, Espírito Santo. E esse nosso momento, que é sempre muito especial, conduzido pela graça de Deus, como nós já falamos, é sempre regado e também rico em ensinamentos, porque mergulhamos na palavra de Deus. Se você tem a oportunidade de pegar a sua Bíblia, abra no Evangelho de São Lucas, lá no capítulo 11, versículos de 5 a 10, e a palavra nos diz: Jesus acrescentou: se um de vós tem um amigo que à meia-noite vem procurá-lo dizendo: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o outro responde lá de dentro: não me incomodes, a porta já está trancada e meus filhos e eu estamos deitados. Não posso me levantar para te dar os pães. Digo-vos, mesmo que não se levante para dá-los por ser seu amigo, ele se levantará por causa de sua impertinência e lhe dará quantos pães forem necessários. Portanto, eu vos digo, pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. De fato, todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate, a porta será aberta. E essa parte do Evangelho de São Lucas nos ensina muito, que nós não devemos desistir da oração em nenhum instante, deixar de rezar em nenhum instante. Ô Padre, será que nessa palavra, no Evangelho de São Lucas, já temos a resposta do tema de hoje, até quando devemos rezar? E temos também um convite. Sim. Né? O próprio Jesus, quando o texto começa, e Jesus acrescentou,
Quer dizer, então Jesus está querendo colocar-nos numa atitude de reflexão profunda sobre o sentido, o porquê e as consequências da oração em nossa vida. E Santo Afonso vai refletindo sobre a proposta de Jesus, Jesus que em diversos lugares, em diversos momentos, fala da oração, mas é interessante que agora no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, aliás, no capítulo 11, Jesus faz com que um resumo e coloca para nós questões muito importantes, porque ele coloca para nós a confiança que nós devemos ter, ele coloca para nós a perseverança que nós devemos ter, ele coloca também para nós a certeza do atendimento da nossa oração. E Santo Afonso vai refletir sobre essa passagem de Jesus e vai fazer uma proposta, né? E é interessante que Santo Afonso faz uma pergunta. Quando eu ouvi a pergunta de Santo Afonso, eu fiquei interessante, né? Porque Santo Afonso parte do princípio, no Evangelho, nosso Senhor exorta-nos a pedir. Mas de que maneira? Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E Santo Afonso então diz, mas basta dizer uma única vez, pedi e recebereis. Por quê? E aí é a reflexão de Santo Afonso muito bonita. Por que que Jesus acrescenta, buscai, batei? Isso não é um palavreado supérfluo? Aí Santo Afonso, não é supérfluo, porque ao acrescentar essas palavras, Jesus queria ensinar-nos que devemos fazer como fazem os pobres quando vão pedir esmolas. Estes, quando não recebem a esmola pedida, pedem uma e mais vezes. Batem repetidas vezes a porta, quando não vem logo alguém atendê-los. E, por fim, tornam-se molestos e importunos. E aí Santo Afonso completa, Deus quer que façamos assim também. Quer que supliquemos e tornemos a suplicar, e não cessemos de suplicar, para que Ele nos assista, nos socorra, nos ilumine, nos fortaleça, e não permita que venhamos ainda a perder a sua graça. Bonito, né, Caísa? Lindo demais. E Santo Afonso, com essas palavras, com esses ensinamentos, então ele nos ensina um grande ensinamento, uma grande proposta de vida, como sempre diz o Padre Everson. Vou pedir? Vou, mas se eu não receber ainda, eu vou continuar batendo a porta, eu vou continuar buscando, eu não vou desistir. Então já dá para você que está aí rezando com a gente, olhar para a sua história e perceber, naquela situação eu estou desistindo muito fácil. Eu preciso bater a porta, eu preciso buscar, pedir novamente se for necessário, porque o meu Deus fez uma promessa. A quem pede vos será dado. E eu acho tão importante nessa parte aqui que fala até quando devemos rezar, Padre, quando Santo Afonso diz que há um grande perigo quando nós deixamos de rezar por um instante. Podemos cair numa tentação, cair e não conseguir levantar. Por isso a oração é importante em todos os momentos da nossa vida. Se algum instante nos separarmos dessa graça de Deus que nos é dada através da oração, somos alcançados, e você também olhando para a sua história pode confirmar isso, alcançados a todo instante por algo ruim, por algo difícil, desafios em nossa vida. E muitas vezes esses desafios, se não estivermos na presença de Deus, eles nos afastam da graça de Deus. E aí imagina, a cada dia vamos lidar com um desafio difícil,
com uma tentação que nos aparece. Imagina se a cada dia não rezarmos, fomos caindo, tomando decisões erradas, daqui uns dias a nossa vida está como? Estamos caminhando distante da vontade de Deus, da graça de Deus. E como Santo Afonso sempre nos diz, é preciso a cada dia nos aproximarmos da nossa salvação. E aí vamos fazer ao contrário. Por isso, Padre, em todos os instantes, Santo Afonso daqui um tempo, ficamos 2 meses sem rezar, mas eu digo, a todo instante a gente tem que rezar, não é, Padre? Porque Santo Afonso parte de uma convicção que nós devemos ter. Eu vou repetir, porque Santo Afonso repetia tantíssimas vezes, o negócio mais importante da nossa vida é a salvação eterna. E nós vamos conseguir a salvação através da oração. Mas aí Santo Afonso, ele coloca também interessante, não devemos cessar de rezar. Mas ele continua, é preciso que continuamente façamos, por assim dizer, violência a Deus, para que Ele sempre nos auxilie com a sua graça. Essa violência é agradável a Deus. Quanto mais, porém, importunas e perseverantes as nossas orações, tanto mais agradáveis serão a Deus. Eu acho que esse pensamento de Santo Afonso é muito confortador para nós, mas muito animador para nós sabermos que o negócio mais importante da nossa vida é a salvação eterna e nós vamos ter que rezar a nossa vida toda. Por isso, até quando devemos rezar? Até conseguirmos a salvação eterna. E a nossa salvação eterna vamos conseguir na hora que Deus olhar para nós com amor e Deus, na sua misericórdia, falar: venha para o reino que está preparado para você desde toda a eternidade. Quer dizer, na hora da nossa morte. Pode falar, Padre. Pode. É porque eu estou aqui ansiosa para falar para você algo que Santo Afonso diz, que tem tudo a ver com isso que o Padre acabou de meditar, que é esse nosso desejo de alcançar a salvação. Santo Afonso nos diz, Padre, que Deus não nos concede de uma vez tudo o que pedimos, porque o que é precioso, tudo que é precioso, os dons preciosos para a nossa vida, tudo que é bom, nós temos que desejar com toda a força do nosso coração. Então Deus vai deixando para que o desejo se torne grande. Santo Afonso diz: Deus não quer dar-te logo o que pedes para aprenderes a desejar com grande desejo. Então, com certeza, Padre, esse desejo da salvação precisa crescer dentro de nós. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma? Por isso, devemos rezar e rezar sempre. E aqui no programa Redenção, sempre nós temos a grande honra de pessoas especiais para nos ajudar a crescer na fé. Inclusive hoje, falando sobre encarnação, o irmão André Luiz Silva Oliveira, que ele é diretor do Centro Redentorista de Espiritualidade, vai falar sobre esse assunto e vai nos ajudar demais. Vamos acompanhar. Nós queremos falar a respeito da importância da espiritualidade redentorista, que tem diversos elementos. São devoções que acompanham a congregação desde a sua fundação. Por exemplo, a encarnação do Verbo. Nós vemos na narrativa do Evangelho de São Lucas que vai nos dizer que no 6º mês o anjo Gabriel foi enviado a Nazaré, a uma virgem de nome Maria, transmitindo uma mensagem. Nós vemos aí a encarnação do Verbo, que Santo Afonso, de modo muito poético, de modo muito bonito, vai enxergar nesta encarnação, nesta anunciação, nesta vinda de Jesus à Terra, a experiência de amor humano e amor divino. Deus, que se fazendo homem, quer fazer a experiência que toda a humanidade faz e quer nos amar com amor humano e divino, numa experiência profunda.
A encarnação do Verbo nada mais é do que a síntese do amor de Deus, que nos ama, que nos acolhe e que quer fazer a experiência da vida humana, da beleza de se ter uma família, um lar e uma experiência. Traçar a vida humana como projeto. O que para Jesus é um projeto redentor e que para nós é uma experiência de viver a humanidade de maneira mais significativa e simbólica à luz de Deus, à luz do sagrado, à luz do divino. Santo Afonso Maria de Ligório, nosso fundador, quando toma esta devoção e faz dela um dos pilares da espiritualidade redentorista, ele nada mais quer do que, primeiro, valorizar a vida humana, olhando para o menino Jesus ali na manjedoura, nos momentos iniciais da vida dele. Ele quer valorizar a vida humana, a pessoa humana. E depois quer dizer para nós o quanto Deus nos ama. A experiência do nascimento na gruta de Belém, da encarnação do Verbo, Deus que se faz homem, que se faz experiência humana, humano e divino no meio de nós. Santo Afonso quer destacar a beleza de um amor de um Deus que nos ama tanto, tanto, que quis se fazer homem no meio de nós, fazendo essa experiência de maneira plena e total. O pilar da encarnação quer dizer para nós que Deus nos ama e nós devemos amar a Deus. Irmão André Luiz, nós ficamos muito felizes com a sua presença. Ao agradecer, nós queremos dizer que o programa Redenção quer também transmitir, ou não quer transmitir, não, é uma transmissão da espiritualidade redentorista, que nós, redentoristas, bebemos de Santo Afonso. Por isso, nós nos alegramos e agradecemos a sua presença, irmão André Luiz. E Nossa Senhora com certeza intercede por nós nesse nosso retiro espiritual. E com Santo Afonso Maria de Ligório, nós aprendemos também a crescer na nossa devoção a Nossa Senhora. E hoje vamos falar do nome de Maria, o nome de Maria que é doce sobretudo na hora da morte. E aqui no Glória de Maria, eu destaquei um trecho que diz assim, docíssimo é, pois, na vida, aos devotos de Maria, seu nome santíssimo, porque lhes alcança, como já vimos, graças extraordinárias. Muito mais doce, porém, ser-lhe-ás na última hora, proporcionando-lhes uma suave e santa morte. Então, quer dizer, Padre Everson, Nossa Senhora intercede por nós em vida, está sempre conosco e na hora da nossa morte. Porque Santo Afonso, ao escrever essa obra, que é clássica na espiritualidade da Igreja, As Glórias de Maria, ele vai fazendo uma reflexão sobre justamente a Salve Rainha, que ao encerrarmos, olhamos para Nossa Senhora e clamamos, ó doce sempre Virgem Maria. Falamos o nome de Maria e como é bom nós repetirmos muitas vezes em nossa vida esse nome que nos alegra, nos fortalece agora, mas vai ser principalmente um bálsamo na hora da nossa morte, como lembra Santo Afonso. Então, o nome de Maria tem força, tem a doçura e tem a alegria da maternidade. É nossa mãe. E nós hoje vamos continuar a nossa contemplação do ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Mas é bom nós sabermos que esse quadro pintado, não sabemos por quem, traz para nós tantas mensagens, mas a história dele é muito interessante. Por muito tempo
ficou guardado, escondido. Vamos olhar um pouquinho a história do quadro de Nossa Senhora. Alguns anos se passaram e um certo coroinha chamado Miguel Marque sempre visitava a igreja de Santa Maria em Postérula. Nessas visitas, costumava se aconselhar com o irmão Agostinho Orsetti. Certa vez, o irmão, já idoso, quase cego, falou ao coroinha sobre a imagem de Nossa Senhora. Meu filho, escute. Você sabe que a imagem da Virgem de São Mateus está lá em cima na capela? Nunca se esqueça dela. É um ícone milagroso. O coroinha observava que o ícone estava praticamente abandonado. Pouquíssimos o reparavam no altar da capela daquela província. Não havia decorações, muito menos uma lamparina que o iluminasse. A imagem foi coberta pela poeira. Em 1853, aos 86 anos, o irmão Agostinho faleceu sem contemplar sua veneração. Será que suas orações e confiança na Virgem Maria ficariam sem resposta? E hoje no programa Redenção, como estamos falando desde o início, estamos meditando até quando devemos rezar. E eu trago um pensamento hoje muito bonito de Santo Afonso que diz assim: devemos rezar sempre até que nos seja proferida a sentença tão auspiciosa da salvação eterna, isto é, até a hora da nossa morte. E ajunta que quem disser não deixarei de rezar até que me salve, certamente se salvará. Não basta, pois, pedir a graça da salvação. É necessário pedir sempre, até alcançarmos a coroa prometida por Deus, unicamente aos que a pedirem constantemente até o fim. Como nós já aprendemos aqui no programa Redenção, Padre, a oração ela precisa ter perseverança, humildade, confiança e, como o Senhor já falou, devemos rezar até alcançarmos a salvação. E essa preocupação de Santo Afonso mostra a delicadeza da sua alma. Ele que convivia com as pessoas sabia que todos eram transitórios nessa vida. A nossa vida é passageira. E ele queria que todos se salvassem. E, por isso, essa insistência. Devemos rezar até a hora da nossa morte. E nós vamos rezar agora, né, Gaí? Sim, Padre, vamos rezar com Santo Afonso e na certeza de que nessa oração nós colocamos as nossas fraquezas, incapacidades e Deus vai nos concedendo a graça de vencê-las. Vamos rezar então com Santo Afonso, não é, Padre? Vamos rezar. Amado Jesus, não permitais que eu continue ingrato a tanta bondade vossa. Chega, não mais quero abandonar os anos que me restam de vida, quero gastá-los todos a vós. Amar a vós, agradar, meu Jesus, meu amor. Socorrei-me, socorrei um pecador que vos quer amar e ser totalmente vosso. Ó meu Jesus, ajudai-me a sofrer com paciência as tribulações desta vida e perdoai-me todas as ofensas que vos fiz pelas minhas impaciências e pela minha pouca resignação nos sofrimentos. E vós, Virgem Santíssima e minha Mãe Maria, alcançai-me do vosso divino Filho a graça de o amar, pois que o amor me dará também força para sofrer tudo por amor dele. Amém. Que a cada dia, rezando aqui no programa Redenção, cresçamos nesse amor a Deus e na certeza também de que a nossa busca
por nos aproximar de Deus, alcançarmos a salvação, deve ser constante. Não podemos desistir e parar nas nossas incapacidades, mas continuarmos perseverantes, não é, Padre Everson? Perseverantes, com certeza. Eu acho que nós nunca podemos nos esquecer, com a presença de Nossa Senhora nos fortalecendo, nos socorrendo, nos ajudando. É a Mãe carinhosa. Por isso, ao encerrarmos, peço a bênção de Deus por intercessão de Nossa Senhora. Por intercessão de Nossa Senhora, a Mãe do Belo Amor, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre nós, conosco permaneça para sempre. Amém. Amém. Muito obrigada a você que está sempre em oração conosco aqui no programa Redenção. Deixa o meu abraço e, claro, a gente se encontra e vamos sempre crescendo juntos, nos aproximando de Deus. Muito obrigada, viu, Padre? Obrigado, Caísa. Querido irmão, querida irmã, é com alegria que eu me despeço, porque semana que vem estaremos unidos. O meu abraço carinhoso. Fiquem com Deus.